Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 15 a 17, diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez rogamos a Tua bênção para esse momento em que vamos meditar na Tua palavra. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Não há em nós nenhuma condição de ouvir e entender a Tua palavra, a não ser que o Teu Espírito mesmo venha testificar em nosso coração. Então venha nos abençoar com a Tua palavra nessa noite e venha repreender deste lugar tudo que é contrário à Tua palavra. Não permita nenhuma manifestação, seja carnal, seja espiritual, que venha atrapalhar o sossego da Tua igreja nesse momento tão precioso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A adoção é um ato de amor. O texto que nós lemos diz que nós recebemos o espírito da adoção. O espírito da adoção é exatamente o Espírito Santo. Aquele que opera em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que a gente receba Cristo como Salvador, e então se torne filhos de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. E é por meio desse Espírito que nós clamamos Abba, Pai, que significa Pai, Paizinho. Portanto, nós somos filhos adotivos de Deus. Nós não somos apenas filhos naturais de Deus, por geração. Ele também escolheu nos adotar na sua família. E todos nós fazemos parte da família de Deus, nós os que cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu queria refletir com os irmãos nessa noite sobre o privilégio que nós temos de ser filhos adotivos de Deus. E para ilustrar isso que eu quero falar aqui, eu quero convidar os irmãos a assistir comigo um clipe musical. Essa música que nós vamos ouvir não é uma música que está no rol das músicas evangélicas. É uma música clássica, do repertório nacional, mas é uma música, aliás, que fala mais de Deus do que muitas que nós conhecemos. Vamos ouvir com atenção. Escandalize não, a letra é bastante cristã. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6. E um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente.
Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. E um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. A adoção é um ato motivado única e exclusivamente pelo amor. Ter um filho natural não depende somente da vontade dos pais. Todo mundo sabe disso. Às vezes os pais querem ter um filho e não podem. Questões de saúde, esterilidade, falta de condições materiais. Outras vezes os pais não querem e acontece de ter um filho natural. Às vezes a tabela falha, o anticoncepcional, o preservativo. Às vezes até mesmo fruto de uma relação sexual ilícita, uma fornicação, quem sabe até um estupro. E o filho natural nasce sem a vontade dos pais. Mas ao contrário, a adoção é um ato exclusivamente da vontade. Por isso o filho adotivo é chamado filho do coração. É um ato de escolha, de amor. Alguém elege uma outra pessoa e o atrai para a sua família simplesmente para cuidar dele e para amá-lo. É engraçado que na geração natural, um filho, quando ele chega, ele traz um monte de obrigação para os pais. Se nós lermos lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 22 diz que aos pais incumbem o dever de sustento, guarda, educação dos filhos menores. Portanto, o filho natural, ele chega trazendo obrigações para os pais. E é triste, às vezes, ouvir um filho virar para o pai e dizer assim: eu não pedi para nascer. Quando um pai manifesta, às vezes, a sua contrariedade, ou o pai tenta disciplinar um filho, ele ouviu uma coisa dessa. Mas na adoção, não é o filho que chega trazendo obrigações para o pai. Na adoção, o pai vai ao encontro do filho voluntariamente, graciosamente, para oferecer todas essas obrigações e muito mais. Então eu queria conversar com os irmãos nessa noite sobre a nossa condição de filho adotivo diante do nosso Deus. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a adoção na família de Deus consiste em simplesmente receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É um processo simples assim. Todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Salvador tem o poder de ser feito filho de Deus. Nós temos aqui na igreja algumas pessoas que ou são adotadas ou já adotaram, né? E quem passou por isso sabe que o processo é bastante difícil. Se nós quisermos adotar uma criança, nós vamos ter que fazer uma inscrição num cadastro nacional, vamos entrar numa lista de espera, vamos ter que submeter uma avaliação psicossocial. Aí quando surge uma criança, tem que mover uma ação judicial para desconstituir o poder familiar dos pais naturais, eles têm que ser citados. Aí depois tem que fazer estágio de convivência, sob acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais. Enfim,
é uma via crucis quando alguém resolve adotar pelos meios legais um filho nesse mundo. Mas a adoção que Deus promove para nós é uma coisa muito simples. Basta um levantar de mão. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, nesse momento o processo é sentenciado. E no céu é decretado que nós somos filhos de Deus. Nesse momento nós somos adotados na família de Deus. No momento da conversão, muitas coisas acontecem no reino espiritual. Nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos santificados, nós somos adotados. São atos de Deus que vêm para beneficiar a nossa vida. Este é o processo, simples assim. Quando eu levanto a minha mão e recebo a Cristo, o processo de adoção está concluído. Eu sou um filho de Deus, é assim que a Bíblia diz que é, e é assim que nós cremos. A segunda coisa que eu quero transmitir para a igreja é que a adoção na família de Deus nos livra da escravidão do pecado. Esse texto que nós lemos, de Romanos 8:15, diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, nós recebemos o espírito de adoção. E ainda no versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, quando acontece a adoção de filho na família de Deus, nós somos libertos da escravidão do pecado. E aí está escrito que toda a criação geme e suporta angústia, aguardando esse momento em que ele será adotado na família de Deus e ficará liberto do pecado. Engraçado que na lei também dos homens está escrito que a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes. Quando nós adotamos uma criança nesse mundo, os antigos pais perdem todos os vínculos com aquela criança. Não tem mais herança, não tem direito à visitação, não tem mais direito a nada. É exatamente o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Quando nós em Cristo nos tornamos filhos de Deus, está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito em João capítulo 8, verso 36. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, em Romanos capítulo 8, versículo 1. Então a adoção rompe com todo o nosso passado, com toda a escravidão que o inimigo nos impunha no tempo em que nós não conhecíamos a Deus. Mas Deus, sendo misericordioso em graça, enviou a Cristo e nos libertou de toda essa escravidão, nos tirou das garras do inimigo, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora, quando eu entro para a família de Deus, os meus antigos pais, aqueles que exerciam domínio sobre mim, eles não têm mais nenhum vínculo comigo. Eles não podem reivindicar nada mais de mim, porque quando eu fui adotado pela família de Deus, eu agora quebrei todo o vínculo dos meus antigos pais. Eu sou livre, verdadeiramente livre. Já não há nenhuma condenação, uma vez que eu estou em Cristo Jesus. Então, a adoção nos resgata do nosso passado e de toda a escravidão que era imposta a nós pelo diabo, pelo pecado e pelo mundo. A terceira coisa que nós também encontramos na Bíblia sobre este assunto é que a adoção nos resgata do jugo da lei. Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Escrevendo aos Gálatas, Paulo foi categórico. Ou a lei ou Cristo. As duas coisas não podem. E, aliás, na vida da gente é sempre assim, irmãos. Nós chegamos no momento da nossa vida que a gente tem que escolher o que a gente quer da vida. Não dá para ter tudo. Eu quero os prazeres do mundo, eu vou para cá. Está ali a placa, curva perigosa. Se eu quero a bênção de Deus, eu vou para cá. E toda escolha tem implicações. Se eu escolho o caminho dos prazeres do mundo, os prazeres fáceis, eu vou ter essa e essa consequência e vou ter essa e essa perda. Se eu escolho o caminho da santidade, o caminho de Deus, e deixo o mundo para lá, eu vou ter essa e essa recompensa e vou ter essa e essa perda. Então nós temos que decidir. Da mesma forma, aos Gálatas, Paulo disse, vocês têm que escolher ou a lei ou Cristo. Porque quando nós somos adotados na família de Deus, é como se mudasse o nosso regime jurídico de vida, da lei para a graça. Quando eu não tenho a Cristo, e eu não fui adotado na família de Deus, eu estou ainda debaixo da maldição da lei. Porque somente o cristão é aquele que reconhece que Jesus cumpriu a lei no seu lugar. Quem é o cristão? Não é um ser de joelho? O cristão não é aquele que diz para Deus assim, eu reconheço que eu não tenho como cumprir a lei. Então eu aceito que Jesus a cumpriu em meu lugar. Isso é o sacrifício substitutivo que nós conhecemos perfeitamente, é uma doutrina fundamental da salvação. Se eu não tenho Cristo e eu não creio que Ele cumpriu a lei no meu lugar, então eu tenho que cumprir. E a Bíblia diz que se eu tropeçar numa vírgula da lei, eu tropecei nela toda. Então o crente é aquele que, assim, eu desisto, eu não tenho condição de cumprir a lei, então Deus, cumpre para mim e eu te obedeço e eu te acompanho aonde o Senhor for. Então a gente se entrega. Isso é se entregar, se render. Eu reconheço que eu não tenho justiça, eu não tenho força de vontade suficiente, eu não tenho fé suficiente. Então, a minha confiança agora está em Cristo. Portanto, aquele que foi adotado na família de Deus está sob o regime da graça. O que é o regime da graça? Jesus fez tudo por nós, a gente crê e confia nele, e a vida e obra de Jesus nos atinge completamente e purifica a nossa vida. Se eu não tenho a Cristo, todo o rigor da lei está pesando sobre a minha vida. E aí fora as pessoas falam, né? Para o amigo tudo, para o inimigo a lei. E quem é que consegue viver debaixo do rigor da lei? Ninguém consegue. E o cristão é aquele que reconheceu isso e entregou a vida a Cristo. Olha o que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, versículos 4 e 5. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Você quer se justificar pela lei? Não, eu sou bom, eu vou cumprir a lei de capa a capa. Então você precisa saber, você se desligou de Cristo. Você caiu da graça e agora é você e a lei. E eu posso te afirmar, ninguém nesse mundo vai conseguir cumprir a lei ipsis literis. Ninguém vai conseguir cumprir a lei de Gênesis e Apocalipse, de capa a capa. Vai querer? Claro que não. Então eu prefiro entregar minha vida a Cristo e receber a adoção de filho, e a adoção de filho me resgatar do jugo da lei e me colocar numa vida de graça na presença de Deus. Você quer isso para a sua vida? Receba a adoção de filho na sua vida. Se alguém disser assim, Deus é pai de todos. Não está errado, claro que não. Todo mundo é filho de Deus, Ele criou todos. Mas nós queremos ser filhos de Deus só por criação? Todos nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz, de Deus nos desviamos. É como aquele filho natural que saiu de casa. Nunca mais viu o pai. Nem lembra que o pai existe. Não é amado, não é educado, não é abraçado, não é instruído, não é disciplinado. É como se não tivesse pai.
Deus quer ser aquele nosso pai que nos adotou, aquele pai que nos pegou para criar, que nos sustentou e caminhou conosco. Deus não quer ser um pai biológico de ninguém. Deus quer ser um pai presente. E é isso que a adoção de filhos proporciona a cada um de nós. Antes de Cristo, ou seja, antes da adoção, éramos regidos pelo rigor da lei. Olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, essa morrerá. Agora nós moramos na casa do Pai. E na casa do Pai que nos adotou, a lei que impera é a graça, movida pelo seu infinito amor. Em quarto lugar, a adoção é o propósito de Deus desde o princípio. A adoção não é um plano B de Deus. A adoção é o plano original de Deus desde o princípio. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Antes da fundação do mundo, Deus já nos predestinou para a adoção de filhos. Esse é o nosso destino, antes mesmo de sermos criados. Quem conhece a Bíblia sabe perfeitamente que o plano original de Deus foi constituir uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Por que Deus nos predestinou? Ele traçou para nós um destino antes mesmo da nossa criação. E o destino que Deus traçou para nós é que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo. Nós fomos destinados a ser como Jesus, irmãos. Filhos de Deus. E Jesus é nosso irmãozão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Os irmãos que já estudaram um pouquinho na escola dominical, né, e têm curiosidade na teologia, já leram que Jesus tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Claro, Jesus é Deus, 100% Deus. E como Deus, ele é o Filho unigênito de Deus. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus gerou um filho dentro da eternidade, e esse filho é Jesus Cristo. Então ele é eterno como Deus, ele tem a mesma essência de Deus, ele é Deus. Nós cremos na Santíssima Trindade. Mas Jesus se esvaziou da sua forma de Deus e assumiu a figura humana. Ele também foi 100% homem. Ué, pastor, mas 100% com mais 100% dá 200%? Não pode. Ó, com Deus pode tudo, tá? A matemática de Deus, não adianta querer entender não, que você não vai entender mesmo. Com a nossa mente finita, nós não vamos entender a matemática de Deus. Como ser humano, Jesus ele é o primogênito de Deus, as primícias da sua criação. É por isso que nós temos a Jesus como nosso irmão mais velho, o único que até hoje subiu ao céu com seu corpo glorificado. Todos que morreram até hoje estão diante de Deus em espírito, mas Jesus subiu ao céu de corpo e espírito, porque o túmulo ficou vazio e ele foi elevado ao céu. E o anjo disse aos discípulos: não chorem, porque esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará dessa mesma forma. Esse é o plano de Deus, povoar a terra com Jesus. Uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. E a obra do Espírito Santo em nós é essa: nos transformar dia a dia, de glória em glória, até que nós sejamos a imagem do Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus desde o princípio. Sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Adotar você, para você ser um filho dele, semelhante a Jesus. Você pode perguntar: eu não sei por que eu nasci. Eu ouvi uma vez meu pai e minha mãe conversando que eles queriam um menino, né? E eu sou menina. Eu ouvi uma vez uma vizinha conversando que a minha mãe tentou me abortar e não conseguiu.
Eu descobri que eu sou fruto de um adultério da minha mãe ou do meu pai. E às vezes você fica assim, poxa vida, não era para eu ter nascido, ninguém me ama, ninguém me quer. Pô, aí entra em depressão, começa a tomar remédio de tarja preta. Gente, olha, 1000 pessoas podem não ter me querido, 1000 pessoas podem ter tentado me matar antes mesmo de eu ter nascido, mas se eu estou aqui é porque Deus me quer aqui, Deus tem um plano na minha vida, e o propósito de Deus na minha vida é que eu seja igual a Cristo. Para de se depreciar, meu querido, para de se diminuir. Você não é quem você pensa que é, você não é quem as pessoas dizem que você não é quem o diabo fala que você é quem Deus diz que você é. E o plano de Deus para a sua vida, antes da fundação do mundo, é adotar você na família dele, para você ser alguém semelhante a Jesus, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você acredita nisso? Esse é o plano de Deus para a sua vida. Para de chorar por coisa pequena. Um dia eu decidi na minha vida, eu nunca mais vou me preocupar com coisa pequena. E diante de Deus, todas as coisas são pequenas. Glória a Deus, aleluia. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ao contrário, lance a sua ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Graças a Deus por isso. E por último, a adoção é irrevogável. Romanos capítulo 11, versículo 25 a 29. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Coincidentemente, irmãos, a lei de adoção, ela diz, no artigo 39, parágrafo 1º, a adoção é medida excepcional e irrevogável. Se você quiser deserdar um filho legítimo, você pode. Você pode entregar um filho legítimo para adoção, se você não quiser mais. Mas um filho adotivo, você não pode entregar ele para adoção. Exatamente porque o filho legítimo, ele veio nem sempre pela vontade dos pais. Os pais, eles têm o direito de não ficar com um filho natural. Mas um filho adotivo, ele é fruto da vontade, da racionalidade, da razão dos pais. Ele escolheu adotar. Então agora ele não pode mais desistir da adoção. Está me dando muito trabalho, vou dar para outro. Não pode. Coincidência que os dons e a vocação de Deus também são irrevogáveis. Se na lei humana é assim, será que na lei de Deus seria diferente? Deus nos adotaria como filho e depois nos jogaria fora? O próprio exemplo de Israel nesse texto, irmãos. Israel aqui está completamente desviado de Deus, nós sabemos disso. Hoje Israel está endurecido. Israel não aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Eles estão esperando um outro Messias ainda. No entanto, olha o que acontece. Lá em Êxodo, no capítulo 4, versículos 22 a 23, olha o que Deus diz sobre Israel. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. O texto de Romanos que nós lemos, Deus está dizendo o seguinte: Israel é meu filho, é meu primogênito. Ele está endurecido agora, mas ele vai voltar. Então, aquilo que está acontecendo naquele momento com o povo de Deus, a sua dureza, a sua obstinação, não desfaz a condição daquele povo como filho de Deus. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá, Ele não toma.
E uma vez que nós confessamos a Cristo e o recebemos verdadeiramente, e eu não estou falando aqui de levantar a mão, vir à frente, batizar, botar a carteirinha de membro no bolso. Aquele que verdadeiramente se entregou a Cristo e nasceu de novo, se tornou um filho adotado de Deus, nunca mais ele vai deixar de ser filho de Deus. Nunca mais. Isso, inclusive, é um dos 5 pontos da reforma, a perseverança dos santos. Sabe por quê? A perseverança não é do salvo. A perseverança, ela é do Salvador. Olha o que está escrito em João, no capítulo 10, versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Por que eu creio que eu nunca vou deixar de ser um crente? Porque eu sou presunçoso, orgulhoso, vaidoso? Eu tenho autoconfiança? Não. Eu acredito que eu nunca vou deixar de ser um crente porque eu desisti de mim mesmo e coloquei a minha fé em Jesus Cristo. E eu creio que eu estou andando de mão dada com Ele, não porque eu estou segurando na mão dele, mas porque Ele está segurando na minha mão. E Ele disse, nunca, nunca alguém arrebatará o meu filho da minha mão. Um pai de verdade não vai desistir do seu filho. A adoção é irrevogável. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Às vezes o filho está numa situação que o pai não está alegre com ele, não está animado para investir nele. Mas se ele é um filho de verdade, o pai sabe que aquele é um momento que vai passar. Ele não vai deixar de ser filho. O filho verdadeiro não vai deixar de ser filho. Da mesma forma, Deus. Então eu quero dizer para você, talvez nesse momento você esteja passando uma luta na sua vida, está desanimado, está descrente. Talvez você mesmo está duvidando que você seja crente, vai pensando em desistir de tudo. Você pode ter certeza, Deus te ama do mesmo jeito. Nós temos uma noção errada do que é o amor de Deus. Nós achamos que o amor de Deus é igual ao nosso. Quando a pessoa é muito boa para nós, nós a amamos muito. Quando ela não é boa para nós, nosso amor vai lá embaixo. Deus não nos ama mais quando nós fazemos coisas boas. E nem nos ama menos quando nós fazemos coisas mais. O amor de Deus é imutável. Nada nos separará do amor de Deus. E mesmo aqueles que vão se perder, pode ter certeza. Deus mesmo disse, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Eu duvido que Deus vai mandar alguém para o inferno com um sorriso nos lábios. Porque o nosso destino foi ser filho de Deus, imagem e semelhança de Jesus. Lá em Mateus 25 está escrito claramente que Deus não fez o homem para perdição. Quando os salvos são convocados, Jesus diz, vinde bendito de meu Pai. Toma posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas quando os perdidos comparecem, Jesus diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o inferno para o homem vai para lá porque quer, porque ele vai na onda do inimigo. O que Deus preparou para o homem foi a salvação e o céu. O nosso destino é ser filho de Deus, é ser salvo. Então, querido, segura na mão de Deus, acredite no amor de Deus, não desista de ser um filho de Deus. Pode ser que nesse momento você nem esteja se enxergando como um filho de Deus, não desista, porque Deus não desiste de você. Se você um dia realmente se arrependeu dos seus pecados, se um dia foi verdade que você entregou sua vida a Cristo, você nunca deixou de ser um filho de Deus. Como aquele filho pródigo, mesmo chafurdando nas bolotas dos porcos, ele nunca deixou de ser um filho aos olhos daquele pai. E quando ele voltou, ele foi abraçado e restituído à sua condição de filho, de onde nunca deveria ter saído. Deus quer fazer isso comigo e com você. Concluindo, irmãos, todos nós conhecemos alguns filhos adotivos que foram ingratos com os pais. Infelizmente, eu conheço, vocês devem conhecer também, filhos adotivos que deram muito trabalho, porque ao invés de ser gratos pela bênção da adoção, eles focaram na rejeição dos antigos pais. E isso nos leva a refletir que tipo de filhos nós estamos sendo para o nosso Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Como é que nós temos reconhecido isso
ao nosso Pai? Que tipo de gratidão nós temos demonstrado ao nosso Deus por essa grande obra que Ele fez por nós? Será que nós estamos diante dEle prostrados, louvando de todo o nosso coração? Ou será que nós ainda somos apegados ao nosso passado, à nossa vida de escravidão, como o povo de Israel muitas vezes ficou no deserto, lembrando do Egito, dos melões, dos pepinos, das cebolas e dos alhos do Egito, quando Deus mandava o maná diariamente sobre a vida deles? Mas num certo ponto eles disseram, nós estamos enjoados desse maná. Será que nós em algum momento ficamos assim também? Meio que enjoados das coisas de Deus, estou enjoado de tanto culto, estou enjoado de tanta oração, estou enjoado de tanta Bíblia, estou enjoado de tanto louvor. E começa a ter saudade da antiga família, esquecendo que lá é escravidão, lá é jugo. Que cada um de nós possa olhar para dentro de si mesmo e se tornar um filho grato e obediente a Deus. Qual é o sentimento que nós temos provocado no coração de Deus, o nosso Pai? Será que o nosso Pai olha para nós e diz, como disse para Jesus, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo? Ou será que Deus olha para nós e é igual alguns pais, né, que olham para o filho e só tem desgosto? Filhos que estão a ponto de matar os pais de tanto desgosto. Será que Deus olha para nós e diz, esse meu filho só me dá desgosto? Quem pode mudar isso, irmãos? Quem pode mudar essa realidade? Eu e você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.